Meus caros amigos e irmãos, é com muita alegria que eu estou iniciando então o nosso curso de iniciação à teologia católica. Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a todos aqueles que, de uma certa maneira, colaboraram para a divulgação do curso. De fato, eu fiquei muito surpreendido, né, com a rapidez, digamos assim, pelo retorno e o interesse de muitas pessoas. Então eu agradeço realmente a todos aqueles que colaboraram para que esse curso fosse divulgado, né? E tantas pessoas, portanto, que têm interesse, possam ter a oportunidade de, enfim, estudar um pouco a questão da teologia católica. Então, em primeiro lugar, além de agradecer, eu queria pontuar algumas coisas. Qual é a finalidade desse curso? Então, para quem não me conhece, ou seja, ou só conhece de nome, né, pessoal, meu nome é Joel Gracioso, enfim, eu sou professor na Faculdade São Bento de São Paulo, no Seminário Maria Mater Eclésia do Brasil, né, e no Instituto Sede da Sabedoria, na Diocese de Osasco. Tá certo? A minha formação é toda na área, né, tem essa questão de filosofia, graduação, mestrado e doutorado, mas também estudei teologia, tive a oportunidade de estudar um pouco com o Dom Bittencourt, mas também fiz toda uma especialização em teologia, né, no que hoje é, enfim, a Faculdade Nossa Senhora da Assunção, que hoje está na PUC São Paulo. E além disso, pude fazer um curso também de teologia bizantina, teologia oriental, há alguns anos atrás, na igreja greco-melquita, né, os católicos de rito oriental. Mas no fundo, a grande questão é que tanto no meu mestrado como no meu doutorado, como eu foquei bastante no pensamento de Santo Agostinho, eu acabei também, por vários motivos, adentrando esse mundo da teologia. E também, enfim, como católico, até para compreender um pouco melhor a minha fé. E depois, como professor, como pesquisador, eu fui tendo a oportunidade de participar de projetos que tinham toda essa relação, né, da filosofia com a teologia, e no caso da teologia, principalmente a questão ligada à teologia fundamental e principalmente teologia dogmática. Então, o curso que eu estou oferecendo de maneira gratuita, qual é a origem de tudo isso? Né? Em primeiro lugar, esse ano a Igreja do Brasil está chamando bastante atenção, né, o ano do laicato. Então, eu, como leigo, muitas vezes fiquei refletindo o que fazer para colaborar, para dar uma pequena colaboração dentro disso que a Igreja Católica, né, está promovendo esse ano no Brasil. E dentro daquilo que eu, enfim, vivencio e exercito na minha vida, eu entendo que a minha contribuição pode ser nesse sentido, ou seja, oferecer um curso de iniciação teológica, né? Tem toda essa realidade da teologia cristã, então eu não pretendo aqui abordar a teologia cristã nas suas várias vertentes, mas eu pretendo apresentar a teologia cristã a partir da tradição católica, a partir da fé católica, da perspectiva católica, que é a fé que eu professo, né, que eu procuro vivenciar. Então a origem do curso é essa, né? Ou seja, dentro dessa realidade de, de, de fazer com que os leigos, né, a igreja procurando fazer com que os leigos assumam o seu papel, né, tomem consciência disso e refletindo um pouco sobre isso, eu acredito que o que eu posso colaborar é nesse aspecto formativo, que é o que Deus me deu, é o que eu vivo na minha vida como professor, tanto de filosofia como também de teologia, né, em alguns aspectos. Ora, a quem esse curso é dirigido?
Em primeiro lugar, evidentemente, esse curso ele está sendo dirigido àquelas pessoas que são católicas. Então, você que é católico, que realmente professa a fé da igreja, que procura compreender e viver a partir do que a igreja católica acredita, a partir do que ela propõe, o seu modo, né, a sua maneira de compreender as coisas. Então, esse curso é dirigido aos católicos, né? Ou seja, aqueles que de fato abraçaram a fé católica na sua vida e querem compreender e aprofundar, digamos assim, um pouco mais a sua fé, a sua vivência religiosa, né? Que quer ter um entendimento um pouquinho maior daquilo que ele acredita, né? E dos ensinamentos da igreja, etc. Tá? Então, em primeiro lugar, é isso. Mas evidentemente que esse curso também pode ser assistido, né, e por outras pessoas. Né? Então, no segundo momento, esse curso se dirige àquelas pessoas que não são católicas, mas que têm interesse, né, ou curiosidade em conhecer a fé católica e entender, né, o que os católicos acreditam e por que a igreja pensa do jeito que pensa, por que ela expressa as coisas do jeito que ela expressa, por que ela acredita naquilo que ela acredita, ou seja, quais são as razões, né, quais são as razões, os motivos da fé da própria igreja. Então, simplesmente é isso, ou seja, é um curso dirigido, em primeiro lugar, aos católicos, para aqueles católicos que, de fato, querem aprofundar um pouquinho a sua fé, mas também um curso dirigido a quem não é católico, mas tem esse desejo de conhecer um pouco melhor o pensamento católico, a fé católica, ou seja, por que os católicos acreditam naquilo que eles acreditam, qual é a origem dessa fé, qual é o fundamento, né, a referência, etc. Então, meu intuito não é polemizar com ninguém, né, não é causar polêmica, não é simplesmente, e muito menos ficar aqui agredindo outros grupos, enfim, ficar fazendo tantas outras questões que a gente sabe que às vezes algumas pessoas gostam de fazer. Então, o meu objetivo é muito simples, né? E portanto, uma outra coisa que tem que ficar bem clara, e eu procurei deixar isso claro no título do curso, mas às vezes nem todo mundo consegue apreender ali o sentido, né? Por isso que eu fiz questão de colocar um curso de iniciação. Ou seja, eu não tenho pretensão nenhuma de oferecer um curso de teologia completo, com todos os seus aspectos e dimensões, etc. Né? Seria muita pretensão da minha parte ter esse intuito. Então, o curso de teologia ele implica várias disciplinas, várias cadeiras, várias áreas, né? Desde o estudo da Bíblia, né? Da exegese, né? Da teologia bíblica e por aí vai, como direito canônico, liturgia, teologia moral, né? Teologia pastoral e por aí vai, né? Espiritualidade, etc. Então eu não vou entrar nessas questões, né, como também entraria patrística, né, essa questão da patrologia, o estudo dos padres da igreja, né, a própria história da igreja. Então não é isso. Ou seja, nosso intuito aqui não é oferecer um curso de teologia completo, mas sim, né, fazer uma iniciação, tá certo? A teologia católica, ou seja, qual é a identidade da teologia católica? Qual é o modo e a maneira católica de fazer teologia? Né? Qual é de fato a compreensão que a Igreja Católica tem desse grande fenômeno, desse grande fato, né? Que é o evento Cristo, a pessoa de Cristo e toda essa realidade, né, da Igreja cristã e esse fenômeno do cristianismo. Como que o catolicismo vê isso? Como que a Igreja Católica vê isso? E me parece que a melhor maneira de iniciar isso é pegando aqueles pontos que são centrais na fé. Né? Então, procurando discutir um pouco o que é a teologia, o seu método, em primeiro lugar. Depois, adentrando um pouco essa realidade do mistério de Deus, da Trindade.
E a partir disso toda uma sequência, a questão da criação do mundo, do homem, né? A problemática do pecado, da queda e das suas consequências, a questão da cristologia, portanto, a figura do Cristo, a sua encarnação, toda a sua obra de redenção, o que de fato Jesus, né, foi, é, e o que ele trouxe para nós e traz, a questão da igreja, né, a eclesiologia, e por aí vai, né? Ou seja, a figura de Maria, a necessidade que nós temos da graça de Deus e como essa graça chega na nossa vida por intermédio dos sacramentos. E nessa discussão sobre o sentido da vida, o fim último, né? O que é a morte, o que é o juízo, se existe de fato, o que é esse céu, esse inferno, esse purgatório, aí vai todos esses aspectos, né? Dos últimos acontecimentos da nossa vida. Eu acredito que esses pontos são pontos centrais. Acho que a partir disso, né, toda essa dimensão mais, digamos, dogmática, ela acaba, digamos, fundamentando, norteando, orientando as várias outras áreas e aspectos da reflexão teológica, da própria teologia. Então, finalizando essa breve introdução, esse aspecto inicial aqui, eu fiz questão de fazer essas observações iniciais para que realmente fique claro qual é o meu intuito, qual é o meu objetivo, né? Você que está aí vendo, ouvindo, qual é a proposta do curso, né? Para que depois você não se sinta, entre aspas, enganado, ludibriado, né? Falar, o professor falou que ia fazer uma coisa e fez outra. Não, nosso intuito é esse, né? Espero que tenha ficado bem claro, né? Então, não é um curso de iniciação teológica numa perspectiva ortodoxa, nem protestante, nem reformada e por aí vai. É uma iniciação, né, a teológica católica, né, do ponto de vista católico, a partir da fé católica. Ora, tendo exposto, né, claro, esses objetivos, as intenções, né, a primeira coisa que eu coloquei no programa, digamos assim, o primeiro ponto foi justamente estudar o que é a teologia, né? E qual é de fato o seu método, né? o seu objeto, a sua missão, o seu modo de ser, né? Então, quando nós falamos em teologia, estamos falando do quê? Tá certo? Mas para a gente poder discutir essa questão da teologia, e hoje, nessa primeira aula, eu gostaria de chamar a atenção para isso, ou seja, toda reflexão teológica, ela pressupõe, né, a problemática da fé, do ato de crer, né, de ter fé. E a questão da fé pressupõe uma outra coisa, que é um outro grande problema, uma outra grande questão, que é a problemática da revelação. Então, se por um lado, né, eu posso entender que a própria palavra teologia tem a ver com essa coisa da ciência sobre Deus, ou conhecimento sobre Deus, né? Ou essa busca de conhecimento sobre essas realidades divinas, né? Uma palavra interessante que a gente já encontra, né, em Platão, né, e depois em Aristóteles, ou seja, existe até todo um desenvolvimento histórico, digamos assim, do uso dessa palavra, do sentido dessa palavra, né, da significação dessa palavra. Então a gente vê que o próprio termo teologia já é anterior ao próprio cristianismo, não é uma invenção dos cristãos, né? Tanto que no primeiro momento os cristãos falam de teologia no sentido genérico, né? E falam muitas vezes de uma falsa teologia e de uma verdadeira teologia, né? Por quê? Porque muitas vezes se referindo ao pensamento de Homero, de Hesíodo, né? Que foram autores gregos anteriores ao próprio cristianismo, né? Que, o caso de Homero, que escreveu a Odisseia, a Ilíada, né? Lógico, pressupondo aqui que
que Homero existiu e foi ele que colaborou e redigiu essas duas obras, ou seja, tem um monte de questões aí em torno de Homero, mas aqui não vem o caso. Mas pressupondo que existiu então essa pessoa e que redigiu ali a Odisseia, a Ilíada, né? Esse conjunto de poemas, né? As famosas epopeias homéricas, que fala de toda essa realidade, né? Da guerra de Troia, da figura de Odisseu, etc., de Aquiles, e depois também a figura de Hesíodo, que fala sobre a origem dos deuses, né? Na sua Teogonia, e depois uma outra obra sua chamada Os Trabalhos e os Dias. Então, esses autores, né, toda essa coisa da relação da mitologia, né, era muitas vezes ligada e usada a expressão também teologia para se referir a isso. Mas os primeiros autores cristãos falavam que isso era uma falsa teologia, né, enquanto que a teologia cristã seria a verdadeira, né, segundo esses primeiros autores, né, os primeiros pais da igreja ali nos primeiros séculos. E aos poucos, de fato, a igreja ela foi se apropriando desse termo. Né? A igreja que eu digo a comunidade cristã primitiva. Né? Ela usava primeiramente mais na tradição oriental ali, né? O termo teologia aos poucos ele foi de fato realmente se cristianizando e os cristãos foram pegando esse termo até chegar ao ponto quando você fala teologia, as pessoas muitas vezes acham que existe apenas a teologia cristã. Enquanto que a teologia, no sentido muito simples e genérico, ela, ela tem relação com outras tradições religiosas. Então eu posso falar de uma teologia judaica, por exemplo, né? Além de uma teologia cristã. Então, e é óbvio que essa própria teologia cristã ela vai ter a sua história e o seu desenvolvimento. Né? A compreensão que se tem dessa teologia, o modo e a maneira de se fazê-la, né? Ou seja, uma coisa é pensar o modo como a teologia foi compreendida e realizada no período da patrística, ali nos primeiros séculos, né, da história da igreja, a partir da figura dos padres da igreja, tanto na tradição ocidental como oriental. Né? Depois, no contexto da Idade Média, a partir da escolástica, né, a compreensão que você vai ter disso, né, e do próprio método teológico, né, seja numa perspectiva dos franciscanos, como também dos dominicanos, né, a figura de São Tomás, por exemplo, ou São Boaventura, na tradição franciscana. E da mesma forma, isso continua, né, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, ou seja, essa reflexão da própria teologia sobre si mesma, sobre a sua identidade, sobre o seu modo de ser, sobre o modo de fazer teologia, o método, o objeto, a missão e por aí vai. Né? Então, por mais que a gente diga que evidentemente tenha elementos comuns nessa tradição e desenvolvimento da teologia cristã, né? E infelizmente, conforme também foi ocorrendo a divisão entre os cristãos, né? Foram ocorrendo essas separações e divisões desde a antiguidade, e as grandes divisões acabaram gerando, evidentemente, vertentes diferentes da própria teologia cristã, né? Ou seja uma teologia cristã a partir de uma tradição ortodoxa, ou de uma tradição católica, ou de uma tradição reformada. Né? Isso eu não estou dizendo aqui que, enfim, tudo é válido e tudo é verdadeiro, eu não estou falando isso. Estou apenas constatando, né, realidades históricas, ou seja, querendo ou não, houve separação, houve divisão, né, dos cristãos, né, dos grupos cristãos. E a partir disso, leituras e perspectivas diferentes do fenômeno cristão foi se estabelecendo, tá certo? Então, evidentemente que se eu sou católico, é porque eu entendo, né, que a tradição católica ela apresenta e oferece, né, me parece uma explicação e uma justificativa mais consistente que as outras tradições, né, com todo respeito, enfim, às outras tradições. Ora, a partir disso, então, nós vamos percebendo que existe esse desenvolvimento,
da própria palavra teologia, do seu significado, do seu sentido, da sua apropriação pela comunidade cristã e pelo modo e a maneira como os cristãos foram realizando e efetivando essa, essa teologia até os dias atuais. Por isso que se faz necessário, além desse aspecto histórico, pensar também de uma maneira um pouco mais sistemática, né? Se colocar a questão realmente, ou seja, tá bom, existiram vários modos, né, de pensar e compreender isso, tem perspectivas diferentes, etc. Mas, de fato, o que é a teologia? E, principalmente, qual é a especificidade e a identidade de uma teologia católica? Por que pergunto isso? Porque me parece que hoje em dia existe muita confusão. Existe muita confusão. Né? Quando eu digo muita confusão, eu digo no meio, no próprio ambiente católico. As pessoas que se dizem católicas, né? Enfim, professores que se dizem católicos, professores, evidentemente, que eu estou aqui fazendo referência a teólogos, né? Que muitas vezes fazem teologia de uma maneira que me parece que não corresponde muito à proposta católica, à identidade católica. Que uma pessoa faça parte de uma outra tradição religiosa e que tenha uma outra maneira de ver o mundo ou uma outra forma de compreender o cristianismo, me parece que isso está dentro do quadro daquela coisa de respeitar o direito que o outro tem de pensar, de compreender as coisas. Respeitar o direito, né, desse exercício. Mas da mesma forma que eu respeito o direito, eu também tenho o direito, enfim, de refletir e questionar a postura do outro, o seu modo de se expor, né? Como evidentemente as pessoas têm todo o direito de me questionar de uma maneira que eu compreendo tudo isso e exponho essa realidade do cristianismo, da vida, né, do mundo, da fé. Então vai se tendo tanta confusão, né? Eu sei porque eu viajo o Brasil inteiro, vou para vários lugares, mesmo fora do Brasil, para dar palestras e cursos, né? E eu percebo quanta confusão existe na cabeça das pessoas. Então, quando se fala de Santíssima Trindade, por exemplo, quem é Jesus? É Deus, não é Deus? Jesus só é Deus, Jesus é homem e Deus. Jesus só foi um grande homem, um grande líder político, né? Parece que às vezes transforma-se quase Jesus em Che Guevara, é uma coisa assim que eu nunca vi. Então, muita confusão, né? Muita... Como se a Igreja Católica não tivesse uma doutrina, como se ela não tivesse uma fé, ela não tivesse uma proposta, né? Uma orientação para os seus fiéis, para as suas ovelhas, para os seus membros. Isso realmente causa muita tristeza, muita tristeza. Não só nesse ponto, eu digo da mesma maneira a questão da igreja, né? Quando você pergunta para muitas pessoas, mas o que é a igreja do ponto de vista católico? Né? O que são os sacramentos? Quem é Maria? Né? É muita confusão. Muitos não sabem dizer ou dizem coisas que... E o que é pior, né? Muitos que ensinam coisas que não correspondem à comunidade cristã que ele diz fazer parte. Isso mostra, portanto, um problema, né? Uma falta de comunhão com a igreja que ele está inserido, né? Que ele está ligado e que ele não é obrigado. Ninguém é obrigado a ser católico. Mas se eu aderir, se eu realmente dei o meu consentimento de maneira livre, se eu abracei a fé católica, eu acho muito confuso isso, né? Me dizer católico e ao mesmo tempo, naqueles pontos centrais do catolicismo, eu tenho uma divergência enorme, né? Acho que isso deve ser objeto de reflexão pessoal de cada um, tá certo? Então, essa pergunta sobre o que é a teologia, ela se faz necessária. Mesmo que eu pegue ao pé da letra, ou seja, ali o termo, né, teologia em grego, o theos, né, e o logos. Então, theos, Deus, o logos, né, a palavra, esse discurso. Tá, um discurso sobre o divino, um discurso sobre Deus. Então, de uma maneira genérica, é isso, né? Mas veja que, do ponto de vista cristão, quando eu falo de teologia,
é muito mais que isso, né? Ou seja, a teologia é esse esforço, essa procura lógica e sistemática de certo entendimento das verdades da fé, né? Uma expressão clássica, né? O famoso fides querens intellectum, né? A fé que procura compreender, né? Uma expressão que no período medieval se usava muito, né? E essa fé que busca compreender, né? Que procura compreender, ou seja, eu creio, né? Eu dei a minha adesão, mas ao mesmo tempo tendo claro que essa fé, na medida em que a fé é um pensar com assentimento, eu preciso então ir adentrando essa realidade e buscando compreender na medida do possível, né, aquilo que creio. Ora, isso é extremamente importante porque mostra o quê? Mostra que a teologia tem um pressuposto básico, ela supõe a questão da fé. Por isso que teologia não é ciência da religião. Por isso que teologia não é filosofia da religião. Né? Eu posso estudar filosofia da religião, toda a discussão sobre quem é Deus, seus atributos, se existe ou não, né? Usando simplesmente a luz natural da razão, toda essa capacidade natural da razão, da lógica, do raciocínio, né? Das observações da realidade. Então, isso é uma coisa. Da mesma forma que eu posso fazer ciência da religião a partir de uma certa metodologia, analisar toda a problemática do fenômeno religioso, das diversas tradições religiosas, suas implicações, a presença da religião na sociedade. Tá bom, mas tanto ciência da religião quanto filosofia da religião não pressupõe que eu tenha fé. Eu posso ser ateu, agnóstico. A teologia não. A teologia, no sentido cristão, de uma maneira especificamente também católica, pressupõe a fé. Né? Ela supõe a fé. E ela não só supõe a fé, como ela parte da fé. Ela tem esse ponto de partida. Diferente, portanto, da filosofia, diferente de uma ciência da religião. Né? E aí, isso nos leva a refletir, então, no quê? Que, para de fato eu buscar compreender um pouco mais aquilo que eu creio, pressupõe que eu creia. Mas a fé também vai ser vista como uma resposta do homem a Deus. De um Deus que se revela, de um Deus que se comunica. E aí fecha aquela tríade que eu comecei falando, né? As pressuposições. A teologia pressupõe a fé. E a fé, do ponto de vista cristão, pressupõe a revelação. Ou seja, a fé é essa adesão pessoal a Deus, né? E às verdades reveladas por Deus. Mas, em primeiro lugar, é a adesão a alguém. É esse encontro e adesão a Cristo, a Deus, né? Que se revela, que se comunica. E aí a gente vai vendo já a especificidade um pouco do cristianismo. Ou seja, se a gente parte do pressuposto, como o Concílio Vaticano I, ele muitas vezes nos seus documentos chamava atenção para isso, né? De que existe uma revelação natural, uma revelação sobrenatural. Então, Deus que se revela através do mundo, Deus que se revela através da consciência do ser humano, Deus que se comunica, Deus que vem até nós e se revela através dessas realidades naturais. E a partir dessa revelação natural, o ser humano que tem esse desejo natural de Deus vai estabelecendo também religiões naturais, que seria fruto dessa revelação natural. Porém, se eu digo que além de uma revelação natural, existe uma revelação especial, sobrenatural, que começa, né, ali não só no ato criador, mas a partir de Abraão, e aí de Abraão, né, que vai constituir todo o povo de Israel, e os profetas, e o ápice dessa revelação na pessoa de Jesus de Nazaré, né, em Jesus Cristo,
Isso mostra então que pela revelação natural, né, ou por intermédio e dessa revelação natural que brota a religião natural, é o homem, é o ser humano, buscando de fato o divino, o sagrado, o sentido da vida. É o ser humano, nas suas forças, tentando encontrar isso, né? Tateando, meios às cegas, procurando algo. Por quê? Porque encontrou sinais desse absoluto, desse divino no mundo, na sua consciência, no seu interior. Mas o cristianismo é muito mais que isso, né? O cristianismo, na realidade, ele é diferente das outras religiões justamente por quê? Porque ele é essa mensagem especial de Deus aos homens. É Deus tomando essa iniciativa de se revelar, de se comunicar. É Deus de fato vindo até nós. É Deus se revelando de uma maneira especial, sobrenatural, intervindo na história, se revelando através de fatos, acontecimentos e palavras. Então não é apenas, o cristianismo não é resultado simplesmente de um desejo natural que o ser humano tem do divino, do absoluto, e devido a isso ele sai à procura e vai encontrando sinais, né, dessa realidade transcendente. Mas ao contrário, é Deus que vem até nós. É Deus que faz tenda, morada no nosso meio, na pessoa de Jesus de Nazaré, que assume a nossa realidade humana, segundo a fé cristã, sem deixar de ser Deus. Então, nessa sequência toda, né, o que a gente percebe, segundo essa fé cristã, essa fé católica? Existe esse Deus que se comunica e se revela por amor, e o ser humano acaba dando uma resposta a esse Deus que se revela. Ora, a fé é essa resposta afirmativa, positiva a Deus. Essa resposta que o ser humano dá a Deus em relação à questão daquilo que ele revela. Ou seja, Deus que revela a si mesmo e as verdades reveladas por ele. E é interessante porque isso implica o quê? Isso implica, ou isso exige, portanto, para a gente poder compreender toda essa tríade, nós temos então que fazer esse movimento. Né? Ou seja, para eu poder compreender o que é a teologia e qual é essa identidade da teologia católica, esse modo católico de fazer teologia, eu preciso também analisar um pouco, não só o método e o objeto da teologia, mas eu preciso analisar um pouco o que é a fé, do ponto de vista católico, segundo a tradição católica. E para eu poder entender também essa questão da fé, eu preciso discutir um pouco e analisar o estatuto da revelação. O que é a revelação? E a sua real possibilidade. Evidente que isso vai puxando outras coisas, né? Então veja como há uma sequência lógica nos assuntos. Por isso que na sequência, depois que nós analisarmos esses pontos, automaticamente nós temos que tratar de teologia fundamental ou de apologética, que são justamente as razões da nossa fé. Né? Porque se teologia pressupõe fé, fé pressupõe revelação, revelação pressupõe que Deus existe. E aí é por isso que a primeira coisa que a teologia fundamental vai discutir e vai analisar, né, é esse estatuto da revelação, mas também vai discutir por que eu creio que Deus existe. Fundamentado em quê? Baseado em quê?
Por isso que acaba sendo uma disciplina interessante, meio de fronteira, né? Tem todo um aspecto teológico, mas também tem todo um aspecto filosófico. Então, por que eu creio em Deus? Por que eu não sou ateu? Por que eu não sou agnóstico? Quais são as razões da minha fé? Mas eu posso acreditar em Deus e ao mesmo tempo não ser cristão. Então por que eu creio em Cristo? Além de crer em Deus, por que eu creio que Jesus é o único Senhor e Salvador e é Deus? É o único caminho que leva até o Pai. Quem é Jesus? Quem é Jesus para os cristãos, de fato? Mas eu posso ser cristão e não ser católico. Então por que essa minha adesão? Por que creio na Igreja Católica? O que é a Igreja, qual é a sua importância? Então, meu irmão, finalizando então essa nossa primeira aula, que foi mais uma apresentação, né? O que eu pretendo fazer a partir da segunda aula é justamente retomar esses pontos, aprofundar um pouquinho. O que é a teologia, o seu método, o seu objeto, né? E várias outras questões relacionadas a isso. Essa questão da fé, tá certo? O que é a fé? E, a partir disso, a problemática da revelação. Não necessariamente nessa sequência, mas o que eu digo é que os 3 pontos iniciais que nós precisamos discutir é isso. O que é de fato a revelação? O que significa dizer que Deus se revela? O que é de fato a fé? Será que fé e crendice é a mesma coisa? Será que fé e crença é simplesmente a mesma coisa? Nós vamos ver que talvez do ponto de vista católico não. Não é a mesma coisa. E a partir disso, aí nós temos condições de entender que existe, né, uma maneira muito específica de fazer teologia. A teologia tem uma identidade. E principalmente a teologia católica tem uma identidade, tem uma proposta. Para isso, eu vou seguir então 2 livros, vou seguir outros também, mas as 2 referências. A primeira referência é um livro, um texto da Comissão Teológica Internacional, tá certo? Chamada Teologia Hoje, Perspectivas, Princípios e Critérios. Você encontra isso em qualquer livraria católica. Acredito que no site do Vaticano também tenha disponível gratuitamente. Então, Teologia Hoje, Perspectiva, Princípios e Critérios. Tá? É um documento da Comissão Teológica Internacional. Tá bom? E aqui mostra, né, a partir desse documento, qual é de fato a visão, a proposta católica sobre a questão da teologia. Né, o modo de fazer teologia do jeito católico. Mas também esse livro que eu acho maravilhoso, né? Natureza e Missão da Teologia, Joseph Ratzinger, da editora Vozes. É um livro pequenininho, mas muito profundo, muito sério, que nos leva a refletir sobre a origem da teologia cristã, sua identidade, seu modo de ser, né? As dificuldades, as polêmicas que muitas vezes existem nesse sentido. Então eu pediria que para as próximas aulas, não só na segunda, né, eu vou fazer agora uma sequência de aulas sobre esse assunto, tá certo? E aí, finalizando esse assunto, aí nós vamos para um outro tema depois, que é a teologia fundamental e a apologética, tá? Muitas pessoas acabam me perguntando, né, professor, quanto tempo vai durar o curso? Eu não sei, né? Porque são vários pontos, aí vai depender de como também a minha condição de fazer as coisas. A minha ideia, com certeza, é colocar uma aula por semana às sextas-feiras, né? Então, geralmente, na sexta-feira à noite, essa aula vai estar disponível no meu canal no YouTube, tá certo? Então, uma aula por semana. Provavelmente eu vou fazer de tudo para a gente conseguir terminar esse curso até o final do ano, até o mês de dezembro. Tá bom? Essa é a minha intenção. Então, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua participação, né? Agradeço mesmo, de coração, e espero que esse curso te ajude a esclarecer suas dúvidas, mas principalmente, né, que nós possamos ter claro, como alguns autores dizem, que a teologia nada mais é do que uma ciência de salvação. Ou seja, a teologia ela não pode ser simplesmente um tipo de intelectualismo, de racionalismo, onde a gente fica se perdendo no meio de ideias.
mas ela deve nos levar cada vez mais a uma comunhão profunda com Deus. Por isso que Evagrio Pontico, que foi um monge do século IV, ele já dizia que quem reza de fato é teólogo, né? E o teólogo é aquele que reza, né? Então, que nós possamos sim buscar essa compreensão, né? Mas uma razão iluminada pela luz do Espírito Santo, pela graça de Deus, né? E com a devida humildade, que nós possamos realmente se aproximar desses grandes mistérios. Então, se você de fato quer continuar assistindo tudo isso, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, é importante que você se inscreva. Se inscreva no canal. Depois que você se inscrever, clica no sininho que tem lá, né? Mas estavam me explicando que só isso também não basta. Não basta se inscrever e clicar no sininho. Você precisa clicar no OK, no dedinho para cima, se você gostou da aula. Para que isso? Para me ajudar? Não. Tudo isso é para você receber as notícias, as notificações e as novidades. Então, se você clica no dedinho para cima, o YouTube está entendendo que você quer continuar sendo avisado das novas aulas, tá bom? Então fica mais prático, fica mais rápido. Mas assim, na minha página do Facebook também vai ser colocado isso, né? Sempre vai estar sendo avisado, olha, já está disponível tal aula, né? A próxima aula. Então na página do Facebook sempre vai estar sendo avisado, tá? E quem também deixou o e-mail no meu site também sempre vai estar recebendo um e-mail de notificação sobre as novas aulas que já estão disponíveis no canal do YouTube. Então, tanto pelo Face quanto por e-mail para aquelas pessoas, né, que se cadastraram no meu site. Então, se você quiser, entra no meu site lá também e deixa lá o seu e-mail, né? Deixa o seu e-mail porque aí você vai estar sendo avisado das novas aulas, tá certo? Ou curte a minha página no Facebook para poder receber essa notificação. Só que o problema é que no Facebook eles acabam bloqueando e muitas vezes aquilo que eu posto não chega para todo mundo que curtiu ou segue a página, né? O ideal mesmo é você se inscrever no canal, clicar no sininho e no OK, tá certo? Muito obrigado, meu irmão, pela sua atenção, né? Se você puder ajudar na divulgação, a finalidade de fato, repito, é a evangelização e ajudar as pessoas, né? E, enfim, nessa transmissão da fé cristã, da fé católica. Obrigado, Deus te abençoe, tá certo? E até a nossa próxima aula.